Será que voltarão algum dia o frescor, a despreocupação, a necessidade de amor e a força da fé que gozamos na infância? Que tempo pode ser melhor do que aquele em que as duas melhores virtudes, a alegria inocente e a infinita carência de amor, eram as únicas motivações da vida? Será que a vida deixou marcas tão pesadas em meu coração que aquelas lágrimas e enlevos acabaram se perdendo para sempre? Será que só restaram as lembranças? Gente, eu terminei a leitura do Infância, que é o primeiro dos 3 livros que compõem essa edição aqui. Infância é o primeiro livro, a primeira obra publicada pelo Lev Tolstói, que está aqui, né, faz parte do nosso projeto Tolstói, então o primeiro livro que a gente está lendo. Ele publicou Infância quando ele tinha só 20 anos de idade. E se você não sabe do que eu estou falando, negócio esse de projeto Tolstói, por que eu estou lendo esse livro, enfim, por que eu estou dando tanta importância ao fato de ser o primeiro livro publicado pelo Tolstói, tem vídeo aqui explicando. Mas, basicamente, o projeto Tolstói é um projeto de leitura que eu tenho de ler toda a obra do Tolstói, a obra de ficção do Tolstói, em ordem cronológica. Eu vou deixar aqui linkados os vídeos para você saber mais, se você quiser fazer parte também desse projeto. Mas, falando do Infância, né, desse livro aqui, afinal de contas, do que se trata o Infância? Gente, sem spoiler esse vídeo, então pode assistir tranquilo, tranquila, não vai ter spoiler aqui. Esse é um texto quase que autobiográfico, né? O próprio Tolstói, mais velho, ele meio que rechaça um pouco, despreza um pouco esse livro, porque ele diz que ele misturou ficção e realidade, né? Fato e ficção. Ele diz que ele misturou essas duas coisas. Nesse livro, a gente vai acompanhar justamente um menininho de 10 anos chamado Nikolai, que funciona como um alter ego do próprio Tolstói, né? Por isso que ele fala que mistura ali realidade com ficção, né? Esse Nikolai é um menininho que fazia parte de uma família nobre, né, da nobreza rural da Rússia, lá pela metade do século XIX. Então já começamos aí algumas semelhanças com o próprio Tolstói, né? Não é um livro que você vai encontrar assim grandes acontecimentos, né? Ele é um livro de formação. Então ele vai contando um pouco da vida dessa criança pelo olhar dela, como se esse menino, o Nikolai, estivesse contando ali a sua história de vida. Claro, a gente vai perceber na leitura que ora se passa como se fosse o Nikolai de 10 anos contando, e ora como se fosse uma pessoa mais velha, né, contando, lembrando das coisas da infância, né, lembrando daquelas histórias da infância. Então, a gente vai encontrar aqui justamente, né, as relações familiares do Nikolai, o pai, a mãe, irmãos, enfim, depois os primeiros amores, os amiguinhos, né, e toda a mudança, né? E aí o grande evento que acontece aqui nem é um spoiler assim, é justamente a mudança deles do campo para a cidade, né? Eles vão ter que se mudar. E aí a gente vai vendo o que acontece. E aí uma coisa que me chamou a atenção, esse é um livro, gente, bem curtinho, tá? É uma coisa assim de umas 100 páginas mais ou menos, talvez um pouquinho mais, são 28 capítulos, mas cada capítulo é bem curtinho, às vezes tem capítulos assim de 2, 3 páginas. Eu estou lendo na edição da Todavia, mas já comparei também com a edição da LPM, né, que são as duas edições que a gente tem aí em português, pelo menos as de mais fácil acesso, né? E são capítulos assim bem curtinhos. Então, o que a gente percebe ali, né? Existe uma idealização da infância, né? É uma mistura ali de lembranças, e ele próprio fala, né, que as lembranças muitas vezes são embaçadas pelas lágrimas da memória, né? Eu achei esse trecho, inclusive, bem bonito, que ele fala assim, quando ele fala da mãe dele, né? E aí a gente, justamente nessa coisa de uma lembrança embaçada, de uma lembrança de uma infância idealizada, a gente vai encontrar a ideia de uma infância, de um olhar muito inocente da criança. Esse Nicolai, ele é um menino bem inocente, bem puro, aquela coisa assim, né, uma visão assim bem inocente. Claro que veremos que temos algumas problemáticas até nesse olhar inocente aí, mas é uma criança que, enfim, como todas as outras, está preocupada com coisas de criança e vai se deparando, vai encontrando ao longo do caminho, nos contatos que ele vai travando,
uma relação diferente dos adultos, né? As preocupações dele, as atenções dele são muito diferentes daquelas que os adultos têm, das atenções, dos comportamentos que os adultos têm. Então, uma coisa que fica muito clara nesse livro são algumas oposições, né? A oposição entre esse olhar inocente da criança e a vida do adulto, um tanto mais cínica, um tanto mais fria, né? É a criança que vai nos apresentando esses vários personagens, e é interessante perceber que esses personagens têm falhas, né? Não são perfeitos, assim, não são, né? Que poderiam ser idealizados também, mas na verdade justamente o conflito dessa criança se deparando com personagens às vezes um tanto complicados. A gente não tem, isso é importante dizer, né? Valores, um julgamento moral, né? De olha só como ele é terrível, porque ele é assim, porque ela é assado. Mas é uma constatação. Essa pessoa é assim, essa pessoa é assado. Às vezes a criança vai se assustar, às vezes vai, enfim, se questionar, né? Qual seria a atitude correta. Então, essa é uma primeira oposição que me chamou muito a atenção. E uma segunda oposição se dá justamente também nessa coisa do olhar da criança entre o campo e a cidade. Porque, né, como eu falei, ele vem de uma família rural, né, de uma família que estava morando ali no campo, e num determinado momento o pai vai com os filhos para a cidade de Moscou, né, que era ali a grande cidade, né, e nesse contato a gente vai perceber a diferença entre a elite intelectual, política, social dessa cidade com as pessoas, né, os camponeses com os quais o Nicolai convivia. Então, que eram ali empregados, né, da propriedade e que eram basicamente as pessoas com as quais ele tinha contato. Então, a gente vai perceber muito claramente uma coisa que vai aparecer ainda em outros textos do Tolstói, e isso é uma coisa muito legal, porque os grandes temas do Tolstói, aquilo que se você já leu Guerra e Paz, ou Ana Karenina, da morte de Ivan Ilitch, só para falar dos mais famosos, né? Se você já leu algum desses e de repente não leu Infância ainda, é muito legal perceber como esses temas ainda já estão aqui, claro, de modo muito embrionário, né, gente? É a primeira obra do Tolstói, então, obviamente, a gente tem que dar um desconto aí, né? Todo mundo tem que começar de algum lugar, e o Tolstói também começou de algum lugar. Mas já fica muito presente, já fica muito notório esse conflito que há, né, entre a visão dessa elite da cidade com os camponeses, né, com as pessoas que moram ali nessa área mais rural, nessa área do campo. E aí, eu queria trazer para vocês um trechinho, né? Tem um livro chamado Uma História Cultural da Rússia, né? Do Orlando Figes, enfim. Mas eu vou deixar aqui na referência depois, né? Mas que ele fala o seguinte, né? Esse é um livro justamente sobre uma história cultural, então, de como as artes, a literatura, enfim, influenciam na história da Rússia, não só nos acontecimentos, mas na interpretação desses acontecimentos. E aí, em dado momento, já na introdução mesmo, né? Ele fala sobre como os artistas russos ajudaram a criar aquilo que se entende como uma certa identidade russa, né? E parte dessa identidade russa, que foi sendo discutida, pensada, né, pelos artistas, incluindo Tolstói, naturalmente, tem a ver com essa coisa de uma influência europeia muito grande. Então, quando a gente vai ver, por exemplo, a galera lá da cidade, né, aqui no livro do Infância, é uma galera que fala francês, né? Todo mundo é russo, mas tem uma reunião de gente, né, intelectual, gente ali da elite, todo mundo fala francês porque isso é chique, né? Isso é civilizado, isso é para mostrar que você faz parte, né, de um grupo educado em comparação aos camponeses, que seriam selvagens, né? Inclusive é falado isso, os meninos que chegam lá, né? Enfim, apesar de virem de uma família aristocrática, de terem, né, uma boa educação, mas como eles não conhecem aqueles costumes, como eles não estão habituados àquela elite, eles são, né, considerados quase selvagens, né? Assim, um objeto de interesse ali dos olhares. E aí, nesse livro, né, lá de volta numa história cultural da Rússia, o autor ele fala justamente sobre isso, né? Como que
a Rússia teve que se deparar com isso, com essas influências de outros países. A elite cultural russa sofreu muita influência, especialmente da França, da Alemanha, e em dado momento eles vão ter que se parar e pensar, né? O que é ser russo? O que é isso? E aí lá nesse livro eu trouxe aqui uma citação, né, que ele diz assim: nos últimos 200 anos, as artes na Rússia serviram de arena para o debate político, filosófico e religioso, na ausência de parlamento e imprensa livre. Em nenhum outro lugar o artista foi mais sobrecarregado com a tarefa da liderança moral e da profecia nacional, nem mais temido e perseguido pelo Estado. Alienados da Rússia oficial pela política e da Rússia camponesa pela educação, os artistas russos tomaram para si criar uma comunidade nacional de valores e ideias por meio da literatura e das artes plásticas. O que significava ser russo? Qual era o lugar e a missão da Rússia no mundo? E onde estava a verdadeira Rússia? Na Europa ou na Ásia? Então, esse tema, né, do que significa ser russo, dessa coisa, acho que fica muito presente nessa oposição que existe ali justamente entre o campo e a cidade. Se você já leu Ana Karenina, você vai perceber também essa oposição acontecendo lá, enfim, e especialmente com o personagem, né, do Liev, e você vai perceber isso, e eu acho que esse é um ponto-chave bem interessante para a gente notar nas obras do Tolstói. Então, eu acho que já deu para perceber que eu estou bem empolgada, que eu gostei bastante dessa leitura. Se você gosta do Tolstói, se você já leu algum outro livro, como eu, por exemplo, comecei por outros livros mais famosos, essa é uma oportunidade de você começar e ver da onde ele partiu. Como eu falei, os grandes temas estão ali, estão presentes nessa obra, claro, de forma embrionária. Às vezes eu sinto que o livro falha um pouco em situar a gente, né? Talvez pelo estilo de lembrança, né? Talvez porque é um livro de lembranças, de memórias, enfim, talvez pela imaturidade do próprio Tolstói. Eu não sou crítica literária, não sou menos ainda crítica literária de literatura russa, mas me deu essa sensação como leitora de que às vezes parece que a gente não sabe se ele está num lugar ou se está no outro, ou se faz parte ainda do capítulo anterior, enfim. Me deu às vezes essa sensação de ficar um pouco perdida, mas não é nada, tá? Não precisa se preocupar, que não é nada que te faça perder a leitura, que te prejudique, nada disso. Pelo contrário, é um texto assim de fácil leitura, não é um texto complicado. Aliás, nisso, eu acho que o Tolstói tem uma vantagem aí, né? Os textos dele, em geral, não são difíceis. Claro, não estou dizendo que é um texto simplório, importante dizer. Também não estou dizendo que o contexto cultural russo não vá representar, talvez, alguma barreira para a gente, né? Existem situações, contextos e tal, que talvez a gente fique um pouco na dúvida, mas com um pouco de disposição e boa vontade, não é um texto difícil. E ele traz umas reflexões muito legais sobre a vida dos adultos pelos olhos da criança, né? É interessante como a criança, no caso do jovem Tolstói, se passando por uma criança, percebe a vida adulta. Então, eu recomendo bastante essa leitura. E agora, né, eu terminei agora essa leitura, vou partir para o Adolescência, que é o segundo livro dessa edição aqui, fazendo parte aí do projeto Tolstói. Mas eu te convido, se você quiser, né? Eu vou soltar também vídeo do Adolescência, a gente vai ter outros conteúdos, mas se você quiser conteúdos exclusivos, podcasts comentando quase capítulo a capítulo desses livros, guias de leitura, entre outras coisas, acesse aqui o link do Partenon, é a minha comunidade de apoiadores, lá eu estou compartilhando todos os detalhes dessa leitura. Não se esqueça de deixar o seu like, me diz aqui, me comenta aqui se você já leu esse livro, se você tem interesse de ler, já leu outros do Tolstói, enfim, vamos continuar essa conversa aqui, porque estou bastante empolgada com o Tolstói, com o projeto Tolstói, e eu quero trocar aqui, bater esse papo com você. Então, é isso, gente, por hoje a gente vai ficando por aqui, espero você na próxima. Tchau, tchau!